Olá, tudo bem? Nós estamos aqui seguindo no caminho de excelência. Vocês estiveram no primeiro momento, alguns dias com a pastora Delnice, falando sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Em sequência, o Rodrigo, falando sobre salvação. Eu espero que a partir desta palavra, desse ensino que você teve, não haja dúvidas no seu coração, tudo tenha sido esclarecido e que você siga vivendo plenamente a salvação em Cristo Jesus, amém? Mas hoje nós vamos começar a falar sobre, compartilhar um pouquinho sobre oração. E eu quero já deixar uma pergunta: o que é oração? Imagino que a sua resposta tenha sido a que nós sempre damos, falar com Deus. E de fato não está errado, mas queremos ir um pouco além disso nesse momento. Então a resposta que eu gostaria de compartilhar com você hoje é que oração é desenvolver o hábito de conversar com o Senhor todos os dias. Então sim, é falar com Deus, mas desenvolvendo o hábito de falar com Ele todos os dias. E o que é hábito? É maneira usual de ser, fazer, sentir, costume, regra, modo. Assim como você tem o hábito de escovar os dentes, de tomar banho, de almoçar, de você tomar o seu café da manhã, aquelas coisas que você tem o hábito de fazer. Então, é isso que nós precisamos desenvolver em relação à oração. E o que é conversar? É trocar palavras, ideias com alguém sobre qualquer assunto. E essa parte do sobre qualquer assunto eu acho fantástico. Vamos compartilhar isso um pouquinho mais à frente. Mas então a gente entende que hábito fala de rotina e conversa nos sugere falar e ouvir. Começamos a entender que a oração não é simplesmente eu falo. Eu me ajoelho ou eu sento e falo. Não, é uma conversa, é uma troca de ideias com alguém. E neste caso, o nosso Pai querido, o nosso Deus. Quero deixar o texto que está em Salmos capítulo 5, versículo 3. Salmos capítulo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração. Em uma explicação desse versículo, o autor diz que se justificaria uma tradução alternativa. Manhã após manhã ouvirás a minha voz. Isso fala de uma rotina, isso fala de um hábito. Então isto é oração. Então vamos começar a trilhar neste momento um pouquinho sobre isso. E quando é que eu devo orar? Quando é que você acha que você deve orar? A Bíblia responde em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Isso significa dizer que eu devo orar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E por que isso? Porque quando oramos, é a hora que nós conversamos com Deus, com o nosso Pai, nós conversamos com o nosso amigo. E para que sigamos neste caminho excelente com Ele mesmo, não podemos ficar sem conversar com Ele, sem passar tempo com Ele. No momento que eu oro, é quando eu partilho tudo que há em meu coração. E um pastor amigo diz que tudo é tudo. Coisas boas, ruins, sentimentos bons ou ruins, sobre as variações dos meus relacionamentos, as minhas ansiedades, mas também as minhas alegrias, vitórias, grandes ou pequenas, sobre as tentações que me cercam. Sim, sejam elas quais forem. E eu costumo dizer que é melhor você confessar uma tentação, por pior que você ache que ela seja, do que precisar confessar um pecado já cometido. Outra coisa que eu sempre compartilho a respeito de oração é que Deus não se assusta com o que falamos para Ele. E você sabe por que Ele não se assusta? Porque Ele conhece o que vai no nosso coração. Ele já sabe que está ali. Então não tem problema você dizer que está à vontade de fazer algo
enfim, de falar algo, é melhor a gente ir diante dele arrependidos pelo que já queremos fazer de errado. E então, através desse momento de oração, você e ele, eu e ele vem com o seu livramento sobre nós. Mas às vezes a gente não consegue se livrar da tentação e vem o pecado. E nós precisamos confessar o pecado que cometemos. E de igual modo, não importa se grande ou pequeno. Porque talvez você imagine que seja muito complicado falar algumas coisas para Deus. De novo eu digo, Ele não se espanta. Ele sabe o que vai no nosso coração e Ele sabe o que nós fazemos. Ele conhece todas as coisas. Então, nós temos a possibilidade, de confessar, de se arrepender e esperar o seu perdão. É nesse momento de oração e neste momento de arrependimento, de confissão, e a gente espera o seu perdão e a gente sente esse perdão sobre nós. E em seguida é como se fosse uma resposta, uma alegria invade o nosso coração e isso logo transparece no nosso rosto que estava decaído pelo peso do pecado. Esta alegria gera uma imensa paz. E o mesmo acontece em relação às dores da alma. Isso é maravilhoso. E nós estamos falando de um momento de oração, nessa troca de ideias, essa conversa com Deus. Alguns textos eu quero mencionar da palavra, e se você quiser anotar esses textos, porque a gente ainda está falando de quando eu devo orar. Nós já falamos 1 Tessalonicenses 5,17, que diz orai sem cessar. Quando nós estamos ansiosos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Tiago 5, versículos 13 e 14. Está alguém aflito? Ore. Está alguém doente? Ore sobre ele. Daniel 6,10 diz que ele orava e dava graças diante de Deus. 1 Timóteo 2,8 diz: os homens orem em todo lugar. E existem muitos outros textos, mas nós não conseguiríamos falar sobre todos. Mas queria deixar para ti, neste momento, que o momento de orar é todo o tempo, todas as horas, todos os dias. E como é que eu devo orar? O que eu devo buscar através da minha vida de oração? O que Deus espera de mim através desse relacionamento diário? Intimidade é a resposta. Como eu devo orar? Com intimidade. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu e escondi-me. O texto fala que Deus todo o dia à tarde passeava pelo Éden para falar com Adão, para bater papo. E lê-se que Deus fala com Adão e ele responde: ouvi tua voz. Esse texto mostra que havia intimidade. Deus passeava todos os dias na viração da tarde e conversava com Adão. O texto fala isso, Deus fala, Adão ouve, Adão responde, depois Deus responde, se a gente der sequência ao texto. E é isso que o Senhor quer resgatar em nós. Intimidade, é o mesmo que Ele quer, é o mesmo relacionamento. E nós alcançaremos isso através da oração. Talvez seja na viração do dia, na viração da noite, eu não sei, mas a gente entende pela palavra que nós precisamos ter esse hábito. E isso precisa ser prazeroso. Afinal, eu não imagino Deus chamando Adão e Adão falando: lá vem ele.
já vem de novo. Não. Havia prazer em estar um com o outro e nós precisamos ter prazer em estar com o Senhor. Precisamos ter prazer em conversar com Ele. Precisa ser um momento esperado do dia. Precisa ser um momento especial. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Outra tradução: então seu Pai que vê o que você faz quando está sozinho. Só é possível ter intimidade com alguém quando nós gastamos tempo com essa pessoa, quando nos sentimos à vontade de falar tudo para ela, mas também damos a ela liberdade de falar ou responder sobre tudo, mesmo quando nós não gostamos muito do que ouvimos, como um bom amigo. Você tem um amigo assim ou uma amiga assim, que você compartilha, você passa horas conversando e parece que passaram-se 5 minutos, né? Você tem um amigo que você fala tudo para ele ou para ela. Você tem alguém assim na sua intimidade, mas você tem alguém também, né? Ou essa mesma pessoa em que ela pode dizer para você: olha, isso não foi muito legal. Eu te ouvi, mas isso aí tá errado. Eu te ouvi, mas você tá errada, tá equivocada na sua forma de pensar. Você tem essa pessoa? É muito bom quando nós temos amigos que nós podemos ouvir, que nós podemos falar, e amigos que podem falar sobre tudo, lembra? Né? Conversar sobre qualquer assunto. É muito bom. E é isso que Deus quer com a gente. Quer essa intimidade. Né? Não se tem intimidade sem passar tempo de qualidade. Né? Tempo de qualidade. Como eu disse, esse bom amigo aí foi uma construção de muitos anos. Né? Essa amizade que nós relatamos aqui é uma amizade construída por anos, né? E onde havia uma disposição de ambos nesse relacionamento. Né? Então, não é simplesmente Deus que quer desvir a viração da tarde, do dia, da noite, mas somos nós que também temos expectativas por esse momento. Né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre oração, sobre propósitos, né? Sobre esse assunto mesmo, e ela me falou sobre a sua realidade. Né? Orar de porta fechada ao quarto com muita gente é muito difícil. Na verdade, nem sempre é possível, ou é quase impossível. Mas ela falou que o lugar que ela gosta de conversar com Deus é na cozinha, onde de certo ela passa mais tempo. Mas lá é o lugar em que eles se encontram, na viração da tarde, entende isso? Não temos como ficar reclusos em um lugar ao longo de todo o dia. Né? A gente tem afazeres, a gente trabalha, estuda, enfim. Mas com o tempo a gente aprende e entende que precisamos separar um lugar. Talvez o seu quarto, o seu lugar secreto, será a sua cozinha. Talvez vai ser o banheiro. Conheci pessoas assim também, que ficavam ad eterno lá no banheiro. E era o momento, era o local dele ou dela. Pode ser a sua sala. Um ministro de louvor muito conhecido, ele disse que o quarto dele é a sua varanda. Quando ele se assenta, conversa com Deus, compõe as canções inspiradas por ele mesmo. Então, não necessariamente vai ser o seu quarto, mas é importante ter um lugar, é importante ter um espaço, ter um momento. É claro que nós podemos e devemos orar, né? Quando nós estamos na rua, na condução, tem pessoas que eu converso com Deus, eu orando, andando, falando, né? No mercado, onde estivermos. Mas pelo texto lido, a Bíblia nos mostra que nós precisamos de um lugar, de um momento do dia para falar com Ele, para que possamos colocar a nossa intimidade diante dEle e para que Ele conte os seus segredos. Eu duvido que você, junto com esse seu amigo, ou grande amiga, sente-se no meio de um monte de gente e saia falando da intimidade de vocês. Duvido.
No geral, o que a gente faz? A gente senta uma mesinha à parte, né? Pega 2 cadeirinhas e coloca afastada. Ou então vai literalmente pro quarto, né? As adolescentes que gostam muito disso, eu já fui adolescente, sei como é que é isso. Né? Eu ficava horas, literal, conversando com as minhas amigas dentro do quarto, conversando sobre os nossos segredos. E é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor espera de mim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né, em Salmos, capítulo 25, versículo 14. Já que a gente está falando de intimidade e de segredos. Salmos 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor. O Senhor tem segredos para nós. Provérbios 3, 32, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Com os seus amigos ele tem intimidade. Com os seus filhos ele tem intimidade. E é lindo ver esse Deus grandioso. Esse Deus tão grandioso nos dá o privilégio de sermos íntimos dele. Isso é um privilégio, isso é algo imensurável, né? De não apenas sermos servos, mas filhos amados, queridos, que podem transitar sem nenhum impedimento na casa do Pai. Íntimos como um filho é de seu Pai. Né? E eu posso ir na cozinha, que seria a palavra de Deus, e me alimentar das diversas iguarias que estão à minha disposição, que o meu Pai providenciou para mim. Eu posso ir no quarto, na oração, e deitar na cama e conversar com Ele sobre o meu dia, sobre tudo, e pedir o seu conselho sobre as minhas dúvidas, minhas lutas, escolhas e decisões. Somente os filhos de Deus podem ter intimidade com Deus e frequentar a sua presença sem impedimentos. Nós, como filhos de Deus, temos o privilégio de transitar pela sua casa, a cozinha, a palavra, o quarto, a oração, e viver essa intimidade com Ele. E nós hoje, então, encerramos por aqui, mas quero te deixar com essa vontade de buscar mais o Senhor em oração. Separe um tempo, busque um lugar e converse sobre tudo, porque Ele é seu amigo, Ele é seu pai, você é filha, você é filho. Tem uma canção antiga que o nome dela é Intimidade, Pastor Antônio Cirilo. E ela diz assim, né? Jesus, quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 me arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em meu peito, em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 me acalmar. Lara, 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 lara. Senhor, isso é o que nós queremos. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ter esse relacionamento contigo. Nós queremos deitar no teu colo e contar tudo e falar tudo. Nós queremos, Senhor, deitar no teu colo e ouvir os teus conselhos, e ouvir a tua palavra, e ouvir a tua direção, talvez a tua correção, Senhor, mas é isso que nós queremos. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajude a seguir, a trilhar num caminho excelente
de oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima semana.